Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isaías 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Eles seguem um plano que não vem de mim. Conclui alianças sem o meu consentimento, acumulando falta sobre falta. Eles se voltam para o Egito sem me consultar, para refugiar-se sob a proteção de Faraó, para abrigar-se à sombra do Egito. O apoio do Faraó vos será decepção, e o abrigo à sombra do Egito, uma ignomia. Ainda que os chefes estejam em Soar e que os embaixadores tenham atingido Tanis, todo mundo será enganado por este povo inútil, que não dá nem auxílio, nem socorro, e só causa decepção e opróbrio. Oráculo contra as feras do sul, para a terra da tribulação e da angústia. De onde vem o leão e a leoa? A víbora e o dragão voador conduzirão as riquezas sobre o dorso dos jumentos e os tesouros sobre a corcova de camelos, para ofertá-los a um povo que não lhe serve de nada. O socorro do Egito é ineficaz e nulo. Por isso eu o chamo Raabe, o inerte. Agora, pois, vai escrever estas coisas de uma prancheta. Escreve-as num livro, a fim de que isso permaneça para o futuro e seja um testemunho eterno. Porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos e dizem aos videntes, filhos que se recusam a ouvir as instruções do Senhor e dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não vos anuncieis a verdade. Afastai-vos, dizei-vos as coisas agradáveis, profetizai-nos fantasias. Afastai-vos do caminho, retirai-vos da vereda. Deixai de colocar-nos sobre os olhos do Senhor de Israel. Por isso, eis a réplica do Santo de Israel. Visto que rejeitais esta advertência, para fiar-vos de meios tortuosos e perversos, e procurar aí vosso apoio. Acontecerá para vós, por causa deste crime, como uma fenda que forma saliência de uma muralha elevada. De improviso, e um instante sobrevém o desabamento. Quebra-se como um pote de barro, despedaçado sem piedade, de modo que os destroços não ofereçam sequer um caco para apanhar brasas no fogão ou tirar água da cisterna. Porque aqui está o que disse o Senhor Deus, o Santo de Israel. É na conversão e na calma que está a vossa salvação. É no repouso e na confiança que reside a vossa força. Porém, sem nada querer ouvir, vós dissestes, não, galoparemos o cavalo, pois bem, fugireis, portanto, e montaremos corceis ligeiros. Pois bem, sereis perseguido de uma corrida veloz. 1000 fugirão à ameaça de um só. A ameaça de 5 inimigos vos deitará a fugir, até que não subsista mais do que um vestígio escasso, como um mastro no cume de um monte, como um estandarte sobre uma colina. É por isso que o Senhor está desejoso de vos perdoar. É por isso que ele se ergue para vos poupar, porque o Senhor é um Deus justo, ditosos aqueles que nele esperam. Sim,
povo de Sião, que habitais em Jerusalém, não terás mais do que chorar. A voz de tua súplica, ele te fará misericórdia, assim que a ouvir, ele te atenderá. Quando o Senhor vos tiver dado o pão da angústia e a água da tribulação, aquele que te instrui não se esconderá mais, e verás com teus olhos aquele que te ensina. Ouvirás com teus ouvidos estas palavras retumbarem atrás de ti. É aqui o caminho, andai por ele. Quando te desviares, quer para a direita, quer para a esquerda, acharás imundo o revestimento de prata de teus ídolos esculpidos e as aplicações de ouro de tuas estátuas fundidas. Tu o arrojarás como imundícies, gritando-lhes, fora daqui. O Senhor dará chuvas às sementes com que proverdes o solo, e o pão que produzirá a terra será nutritivo e saboroso. Naquele dia o teu gado pastará em vastas pastagens. Os bois e os asnos que trabalham a terra comerão uma forragem salgada, que será joeirada com a pá e com a peneira. Então, em todo o monte alto, em toda a colina elevada, haverá arroios de água corrente. No dia da grande mortandade, em que desabarão as fortalezas. Então a luz da lua será viva como a do sol, e a do sol brilhará 7 vezes mais como a luz de 7 dias. No dia em que o Senhor pensar a chaga de seu povo e curar as contusões dos golpes que recebeu. Vede, é o nome do Senhor que vem de longe. Sua cólera é ardente, uma nuvem pesada se levanta. Seus lábios respiram furor, e sua língua é como um fogo devorador. Seu sopro assemelha-se a uma torrente transbordante, cuja água sobe até o pescoço. Ele passará as nações no crivo destruidor e porá nos queixos dos povos um freio que o desencaminhe. Vós, porém, fareis retumbar vossos cânticos, como na noite em que se celebra a festa, e tereis alegria no coração, como o que caminha ao som da flauta, para vir ao monte do Senhor, junto ao rochedo de Israel. O Senhor fará retumbar sua voz majestosa e mostrará como seu braço desaba, em sua cólera ardente, nas chamas de um fogo devorador, na tempestade com chuva e granizo. A voz do Senhor, o assírio tremerá e será ferido pela vara, a cada golpe da vara vingadora que o Senhor lhe infligirá. Soarão tamborins e cítaras. Sim, um lugar de incineração está preparado também para Tofete, cavado, profundo e largo, palha e lenha. Ali há em quantidade, e o sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre, o acenderá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Isaías 30. Vamos escutar a explicação de Isaías 30. Os filhos rebeldes são o povo de Judá, aqueles que se rebelaram contra Deus. As negociações para uma aliança estavam adiantadas. Isaías condenou-lhes os planos. O povo de Judá procurou o conselho de todos, exceto a de Deus. Quando somos dominados pelo medo, ficamos tentando a procurar conforto
conselhos e alívio em qualquer parte, esperando encontrar uma maneira fácil de fugir às dificuldades. Em vez, e aqui esta palavra é uma palavra bem forte, em vez da gente buscar a ajuda, em vez disso a gente deveria buscar a ajuda de Deus, e a gente não busca a ajuda do Senhor. E por isso a nossa vida, ela se torna uma vida de tormento. Essa é a verdade. Deus preveniu Judá de procurar ajuda militar do Egito e de outra nação. Não seria suficiente para salvá-los, somente Deus poderia fazê-lo. Deveriam esperar por ele, no sossego e na confiança. Nenhuma conversa ou atividade poderia apressar o grande projeto de Deus. Nada temos a dizer-lhe a não ser obrigado. A salvação só pode vir através dele. Pelo fato de Deus ter nos salvado, podemos estar confiantes e em paz, tendo a certeza de que ele nos dará a força necessária para enfrentarmos as dificuldades. Devemos colocar de lado nossos planos bem ordenados e permitir que ele nos ajude e nos ensina a conformar-se com a vontade dele. Também o Senhor deu ao seu povo a adversidade por alimento e a aflição por bebida, mas prometeu estar com eles, ensiná-los e guiá-los durante os tempos difíceis. Deus espera muito de nós e muitas vezes pode ser doloroso segui-lo, mas seus atos sempre derivam do amor que sente por nós. Na próxima vez que você passar por dificuldades, procure apreciar esta experiência, crescer por meio dela e aprender o que Deus deseja ensinar-lhe. Deus pode estar mostrando o seu amor ao caminhar pacientemente ao seu lado em meio à adversidade. Quando os habitantes de Jerusalém abandonaram o caminho de Deus, ele os corrigiu. E ele fará o mesmo conosco. Mas quando ouvimos as suas palavras de censura, devemos estar dispostos a obedecer à voz de Deus, a fazer um caminho diferente desse povo desobediente. E veja, hoje, nesta sexta-feira, dia 10 de dezembro, o tempo está passando muito rápido, nós temos a graça de ver e continuar meditando em Isaías 48, 17 e 19, e hoje também nós meditamos o Salmo 1, Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. Para quem não sabe, o Salmo 1 é um salmo que nos ensina profundamente que uma vida mergulhada dentro da vontade de Deus é uma vida que tem água própria para se nutrir, para que esta planta possa desenvolver. E hoje, então, a nossa meditação em Mateus 11, 16 a 19. Hoje também é o dia de Santa Joana Francisca de Chantal. Esta menina foi uma religiosa, muito forte a história dela, que deveríamos conhecer. E o Evangelho de São Mateus hoje, capítulo 11, versículo 16 a 19, toda a igreja vai estar meditando hoje esse Evangelho. Vamos tirar desse Evangelho os ensinamentos que nós precisamos. Assim como o povo de Isaías é um povo rebelde, um povo onde o próprio Senhor reclama, porque não permite ter docilidade e entrar dentro desta profundidade que se chama vontade de Deus, a gente vai ver nesse evangelho também. Jesus continuou o seu ensinamento às multidões. Depois que partiram os mensageiros enviados por João Batista para saber se Jesus era o Messias ou se deveria esperar outro. A geração que tenta desqualificar João Batista é também Jesus, o precursor também o Messias. É comparada a crianças que brincam nas praças. Esta geração, não é indicado quem seja esta geração. Seguramente não são as multidões que seguem Jesus. O ensinamento de Jesus tem destinatário.
A geração que não quer aceitar a pregação do João Batista. Há uma lógica nisso. Se aceita quem anuncia, deveria aceitar também quem é anunciado. Criança nas praças. Em várias ocasiões, Jesus acolhe as crianças ou as usa como exemplo positivo. Nós vamos ver isso em Mateus 11, do 25 a 27, no Mateus 18, de 1 a 7. No entanto, aqui a comparação é em forma negativa. Nas praças, os pequenos grupos de crianças se acusam um ao outro, porque seus jogos não conseguem agradar a todos. Da mesma forma, a comparação quer indicar que há divergência entre João Batista e Jesus. É certo que a pregação de João Batista é dura. Está lá em Mateus 3, do 1 a 12. E a de Jesus é pela bondade, anunciando as bem-aventuranças, Mateus 5, do 1 a 12, cada qual cumprindo a sua missão. Mas a geração má não escutou nenhum dos dois. João não come e nem bebe. E isso é uma coisa aqui muito séria, porque se vocês lerem a palavra de Deus, às vezes a gente acha tão difícil fazer um jejum, né? A gente acha tão difícil fazer um jejum de um dia, de pão e água, fazer um jejum de Daniel, 21 dias, jejum de Esther, de 3 dias só de água. Mas veja, João Batista, ele passou a vida inteira comendo gafanhotos e mel. Gente, uma coisa é comer mel uma vez na vida. Outra coisa é comer isso todo dia, durante a vida inteira. João Batista era um homem cheio do Espírito Santo. Ele tinha uma autoridade de conversão, uma autoridade de converter as pessoas que era fora do comum. E eu digo para vocês, se você quer ter autoridade espiritual, precisa fazer mais jejum. Eu desconheço uma pessoa que ganhou autoridade espiritual sem fazer jejum. Irmã, mas vou à missa todo dia. Sim, a missa é uma graça esplêndida, é uma doação direta do Senhor para nós. O jejum é um esforço teu, do teu ser, da tua luta. São Francisco de Assis, quando ele foi tentado a cair no pecado da carne, ele se lançou no meio do gelo. Enquanto aquele gelo não queimou o seu corpo, a sua vontade carnal, ele não saiu dali. Mas foi uma vez só, nunca mais ele teve essa tentação. Curou o mal na raiz. A mesma coisa quando ele foi tentado a ter mais dinheiro, a ficar, né, com a riqueza do pai, ele se lançou no meio das rosas cheio de espinho. E quem vai lá em Assis, até hoje vai se deparar com muitas roseiras que não tem um espinho, porque no final daquele dia, o corpo dele, que foi todo chagado, desapareceu tudo de uma vez e desapareceu também todas aqueles espinhos das rosas. Hoje, nenhuma daquela rosa tem espinho. Isso é sinais de milagre maravilhoso. Talvez alguém te questiona, mas para que tudo isso? Quando a gente enxerga o céu antecipadamente, pela força do nosso sacrifício, a gente quer fazer mais, porque a gente quer experimentar mais de Deus. E eu, se tenho uma coisa que eu experimento muito, Deus, se eu tenho sensibilidade com a graça de Deus, é o jejum. Então, João não come e nem bebe. A acusação a João Batista é que ele não come nem bebe. Já pensou? Devido à sua prática rígida de jejum. E por quê? O seu alimento consistia em gafanhotos e mel silvestre. Mateus 3, 4. E porque vivia nos desertos, era acusado de ter um demônio. Pensa bem. Tem demônio que não faz nada disso, né? Isso é verdade. A mesma acusação será feita contra Jesus no Evangelho de João 8,48. E Jesus, ele dá um exemplo maior do que os profetas. Ele fica 40 dias de jejum sem comer nada. Jesus, um comilão e beberrão, de Jesus a geração diz o contrário. É um comilão e beberrão. Além disso, critica as amizades de Jesus, já que ele come com os publicanos e pecadores. Segundo a lei, o filho devasso e beberrão. Tudo isso Jesus tinha que ouvir, né?
devido ser levado pelos pais aos anciãos para ser apedrejado até a morte, como está em Deuteronômio 21, 18 a 21. Sabedoria. Jesus já havia ensinado que é pelos frutos que se conhece a árvore, Mateus 7, do 16 a 19, e 12, versículo 33. Por isso, sabe que o tempo é senhor da razão e que a sabedoria será reconhecida pelas obras. Da mesma forma, os resultados da pregação do João Batista, do próprio Jesus, será conhecido pelos frutos que irão produzir. Tanto João Batista como Jesus foram desqualificados pela geração que é contrária ao reino. Nem por isso Jesus desistiu. Ao contrário, Jesus denuncia e desmascara essa geração e conclui que é preciso esperar pelos frutos para poder reconhecer quem está com razão. Se isso aconteceu com o precursor e com o Messias, não será diferente a sorte dos discípulos. As calúnias, as perseguições, faz parte do discipulado, como está em Marcos 10, 30. Por isso, quem quiser seguir Jesus deve tomar a sua cruz de cada dia e seguir os seus passos, os passos do Mestre, como está em Mateus 16, 24. Independente da geração má que continua nas praças como um bando de moleques. Nós precisamos, então, ver pela autoridade tanto da palavra de Isaías, como a autoridade da palavra de Mateus 11, 16 a 19, que nós fomos, preste atenção nisso, nós fomos marcados por Deus com a marca do batismo para ser profeta, sacerdote e rei. E esta marca nos deu a graça de ser filho amado de Deus. E por causa desta marca, eu e você temos dentro de nós uma consciência formada. Deus nos deu esta consciência. Deus colocou em nós uma consciência onde a gente precisa desenvolvê-la. A consciência que um ser humano não sobrevive fora da água, assim como o peixe não sobrevive fora da água, nós também não. Sem a graça de Deus, sem o sacramento, sem rezar, nós não sobrevivemos neste mundo. Não adianta uma pessoa dizer, eu sobrevivo. Não, é mentira. O demônio quer a tua alma. E para isso, quanto mais a gente reza, mais a gente abre a visão para o sobrenatural. Viemos para este mundo para fazer a experiência do céu antecipadamente. Se você quer, meu filho, então trate de dobrar o teu joelho, fazer sacrifício, penitência. Esse povo de Isaías é um povo rebelde, um povo que desobedece, um povo que não quer saber de obedecer à voz do Senhor. Por isso o Senhor tem que agir, porque muitos estão agora vivendo neste mundo achando que Deus esqueceu. Não. Deus sabe bem o que faz a cada dia. Deus está no controle da nossa vida e exige de nós santidade. Exige de nós que nós tenhamos a plenitude do seu amor. Então, que Deus hoje, nesta Ave Maria, cele em nós esta verdade que nós queremos viver todos os dias. E eu hoje estou aqui, então, em Rondônia, quero rezar também esta Ave Maria por nós. Hoje eu vou estar em Rolim de Moura, já estive ontem pregando, vou estar hoje de novo, fazendo mais uma noite. E nós vamos rezar muito para que Deus nos cure, porque é para isso que viemos a esta terra, para fazer amizade verdadeira com Deus. Então, cada dia vamos estar num lugar. Então, hoje estamos em Rolim de Moura e vamos pedir que vocês rezem por nós. E muito, bastante, para a gente fazer uma experiência profunda do amor de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso possa abençoar cada um de vocês, abençoar cada um de nós, no poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço para vocês. Não esqueça de rezar por mim.